Seja bem-vindo à Igreja Viva da IA. Neste estudo, vamos olhar para Gênesis 3. Muito mais que uma história da queda, tem bem um espelho da alma humana. Vamos observar o momento em que a confiança se rompe, o desejo ganha voz, a vergonha aparece e o ser humano tenta se esconder de Deus. Também vamos entender o contexto histórico, cultural e simbólico do texto, comparando tradições antigas e percebendo como essa narrativa fala sobre culpa, responsabilidade, liberdade, medo e esperança. Gênesis 3 não fala apenas de Adão e Eva, ele fala de todos nós, das escolhas que fazemos, das consequências que carregamos e do Deus que ainda pergunta: onde estás? Vamos começar lendo o resumo deste capítulo para entender o que vamos estudar. A serpente, mais astuta que os outros animais, conversa com a mulher e coloca dúvidas sobre a ordem de Deus. Ela diz que, se comessem do fruto proibido, não morreriam, mas teriam os olhos abertos e seriam como seres divinos, conhecendo o bem e o mal. A mulher vê que o fruto era bonito, bom para comer e desejável para alcançar sabedoria. Então come e dá também ao homem, que come com ela. Logo depois, os dois percebem que estão nus, sentem vergonha e tentam se cobrir com folhas. Quando ouvem Deus no jardim, se escondem com medo. Deus chama o homem e pergunta: onde estás? O homem culpa a mulher, e a mulher culpa a serpente. Então vêm as consequências. A serpente é amaldiçoada, a mulher enfrentará dores e conflitos, e o homem trabalhará a terra com sofrimento até voltar ao pó. Mesmo assim, Deus ainda cuida deles, faz roupas e os veste. Depois, os expulsa do jardim, para que não comam da árvore da vida naquela condição de ruptura. Imagina a cena inicial, um estado de total harmonia no Éden. Zero conflito, zero escassez e, o mais importante de tudo, nenhuma barreira entre o Criador e a criação. Tudo perfeito. Mas essa paz é interrompida de forma bem abrupta quando uma nova voz entra na jogada, a voz da serpente. É muito interessante notar que o texto original de Gênesis apresenta a serpente estritamente como o mais astuto dos animais do campo. Só isso. É importante a gente ser neutro aqui e esclarecer que identificar essa serpente como Satanás é uma interpretação teológica que veio depois, a partir de outras tradições bíblicas. Mas lendo estritamente este capítulo, o foco é puramente na esperteza animal. A serpente é observadora, inteligente e incrivelmente persuasiva. E a gente vê essa persuasão logo de cara. Olha só a sutileza dessa frase. A tentação não começa com a serpente gritando: Deus é mentiroso? Nada disso. Ela lança uma pergunta que exagera e distorce a ordem original de forma super sutil. Foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Essa pergunta é tão capciosa que faz a mulher responder acrescentando até a proibição de tocar no fruto, algo que Deus nem tinha falado. É literalmente uma aula magna de como plantar a dúvida, não com mentiras óbvias, mas dando uma leve entortada na verdade. Depois de plantar a sementinha da dúvida, a serpente dá o bote final. Ela nega que eles vão morrer e faz uma promessa ousada. Se vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como Deus. É agora que a chavinha vira na cabeça da mulher. O que a gente vê aqui é uma mudança psicológica profunda. A confiança na palavra divina é trocada pela confiança na própria percepção. O jeito que ela olha para a árvore muda na hora. Primeiro, ela acha que a árvore é boa para comer. Segundo, agradável aos olhos. E terceiro, desejável para dar entendimento. O que está rolando no fundo é uma redefinição do que é bom. O bem e o mal deixam de ser algo que Deus ensina e passam a ser ditados pelo próprio desejo. Movida por isso, ela pega o fruto, come e dá para o homem que estava ali do lado dela, e ele também come. O ato de comer acontece num piscar de olhos no texto, porque o foco real, o clímax da história, é o colapso imediato que vem depois. A promessa era que os olhos se abririam e eles seriam como Deus, certo? Bom, os olhos realmente se abrem, mas o que eles enxergam não tem nada de divino. É uma quebra dramática de realidade. No capítulo 2, a nudez deles era sinônimo de inocência, de uma vulnerabilidade totalmente segura.
Não tinha motivo para esconder nada. Agora, no capítulo 3, essa mesma nudez gera uma vergonha e um medo paralisantes, fazendo eles costurarem folhas de figueira num desespero para se cobrir. E sabe o que é literariamente genial aqui? Tem um jogo de palavras no hebraico original. A palavra para nudez no capítulo 2 soa quase idêntica à palavra para astúcia da serpente. É uma transição brilhante. Eles saem da inocência vulnerável direto para as consequências dolorosas da astúcia. Com aquelas folhas improvisadas e os dois escondidos no meio das árvores, a tensão vai lá no teto. É a hora que Deus caminha pelo jardim à brisa do dia. Aquele som, que antes deveria ser a melhor parte do dia deles, agora é puro terror. E quando Deus pergunta onde você está, não é porque ele perdeu o GPS. É um chamado para a verdade vir à tona. É a chance de assumir o erro. Mas o que a gente vê? Exatamente o oposto. Quando Deus questiona se ele comeu da árvore, o homem faz o que a humanidade faz de melhor, transfere a culpa. Ele aponta o dedo para a mulher e, numa ousadia absurda, aponta indiretamente para o próprio Deus, dizendo: a mulher que o Senhor me deu do fruto. Aí a mulher é interrogada e faz a mesma coisa, joga a bomba para o colo da serpente. É a anatomia perfeita da nossa tendência de fugir da responsabilidade e fragmentar nossas relações na hora do erro. Como eles se recusam a assumir o peso das escolhas, a gente entra no ato final que é bem solene. A confiança foi quebrada, a responsabilidade foi evitada, então as sentenças são pronunciadas. E o texto não mostra isso como um Deus vingativo perdendo a paciência, mas sim como a descrição das dores universais da existência humana que nascem dessa ruptura. É um efeito dominó. A serpente amaldiçoada rasteja no pó, para a mulher a dor no parto se multiplica e o casamento ganha uma tensão de desejo e dominação. E para o homem, o próprio chão que ele pisa é amaldiçoado, o trabalho que antes era tranquilo vira um suor árduo cheio de espinhos, culminando na mortalidade. Do pó viemos, ao pó voltaremos. A desobediência bagunçou tudo, relacionamentos, natureza, mortalidade. E sendo bem imparcial aqui, o texto descreve tudo isso como consequências da queda. Usar essas sentenças como regra para definir papéis de gênero ideais, por exemplo, já é algo que entra no território das interpretações teológicas de quem veio muito depois. E é exatamente no meio dessas sentenças pesadas que surge uma parada muito famosa chamada proto-evangelho, ou primeiro evangelho. Quando Deus fala que vai ter uma inimizade eterna entre a descendência da mulher e a da serpente, com cabeças esmagadas e calcanhares feridos, o texto literal está descrevendo uma hostilidade no mundo natural. Porém, a gente precisa relatar que ao longo dos séculos, várias tradições cristãs olharam para isso e viram uma promessa messiânica velada. A ideia de que, um dia, um descendente esmagaria o mal de forma definitiva. Isso não está explícito nas palavras literais ali do Gênesis, mas com certeza é um pilar colossal na história da teologia. Com as sentenças na mesa e o anúncio de que a vida agora vai ser de trabalho duro e morte, rola um momento super inesperado. O homem dá à mulher o nome de Eva, que significa mãe de todos os viventes. É um sopro de esperança. Significa que a vida vai continuar, apesar do decreto de morte. E logo em seguida, o próprio Deus faz túnicas de pele e veste os dois. Pensa nisso. Aquelas folhas de figueira frágeis que eles improvisaram morrendo de vergonha são trocadas por roupas duráveis feitas pelas mãos do Criador. É um gesto lindo. No epicentro de consequências severas, a gente vê a dignidade deles sendo preservada e um cuidado que vai além da punição. Mas, claro, as coisas mudaram. Aquela comunhão plena e despreocupada já não dá mais. Os humanos agora conhecem o bem e o mal da pior maneira possível. Então eles não podem mais ter acesso à árvore da vida. E isso é um baita paradoxo. A expulsão do Éden é, sem dúvida, a maior tragédia da história, mas ao mesmo tempo é uma medida de proteção. Imagina o pesadelo que seria a humanidade viver eternamente cristalizada nesse estado quebrado, cheio de culpa e alienação? Para evitar isso, o caminho de volta é bloqueado por querubins e uma espada flamejante. Vamos agora para um estudo mais aprofundado, baseado em fatos históricos, análise antropológica, teologia e também em outros livros além da Bíblia e da Torá. Gênesis 3 surge entre os séculos 10 e 7 a.C., como narrativa sapiencial mítica, usando símbolos para explicar a condição humana. Israel dialogava com Mesopotâmia, Síria, Canaã e Egito, mas reinterpretava seus temas: jardins divinos, árvores da vida, perda da imortalidade, com uma mensagem própria. Deus é único, o ser humano é responsável, e o problema central é desobediência moral, não magia. Na cosmologia bíblica,
O universo tinha 3 níveis: céus, terra e águas profundas. O Éden não era apenas um lugar físico, mas um santuário, espaço de presença divina onde o humano recebe missão de cultivar e guardar. O rio, dividido em 4 braços, reforça o Éden como centro simbólico e fonte de vida para toda a terra. Gênesis 3 reflete uma cultura agrária, onde fertilidade, trabalho e família eram centrais. A queda não cria uma realidade totalmente nova, mas intensifica tensões já existentes. A expressão "ele te dominará" é lida por muitos estudiosos não como ideal divino, mas como descrição de uma relação quebrada pela ruptura da harmonia original. O texto também é uma narrativa de psicologia moral. O ser humano é livre, mas vulnerável ao desejo de autonomia absoluta. Segue-se um processo de alienação, sedução, vergonha, medo de Deus e transferência de culpa. A nudez inocente vira autoconsciência e necessidade de esconder-se, revelando não só uma queda espiritual, mas uma ruptura interior. A arqueologia não comprova Adão, Eva ou o Éden como realidades históricas verificáveis. Porém, escavações do Antigo Oriente Próximo confirmam um universo simbólico rico em serpentes, árvores sagradas e jardins reais. Esses paralelos mostram que Gênesis dialoga com imagens culturais conhecidas, reinterpretando-as dentro da teologia de Israel. No Antigo Oriente Próximo, a serpente simbolizava sabedoria, fertilidade e poder. Gênesis inverte essa imagem. A serpente é criatura, não divindade, e é amaldiçoada após a queda. O texto original também não a identifica como Satanás. Essa associação surge depois no judaísmo do Segundo Templo e no cristianismo. Culturas vizinhas tinham narrativas de jardins divinos e imortalidade, como Dilmun. Gênesis dialoga com esse imaginário pela árvore da vida e a árvore do conhecimento. Os querubins guardiões têm paralelo nos lamassu mesopotâmicos. Ambos protegem espaços sagrados. Gênesis 3 tem paralelos com o mito de Adapa e a epopeia de Gilgamesh, onde temas de sabedoria, mortalidade e perda da inocência já circulavam. A diferença fundamental é que em Gênesis, a queda não é acidente cósmico, nem disputa divina, mas escolha moral diante de um mandamento claro. As tradições judaicas ampliaram a interpretação ao longo dos séculos. O Gênesis Rabá associou a serpente ao desejo e a figuras satânicas. O livro dos Jubileus inseriu a narrativa numa cronologia sagrada, ligada às leis de pureza. Fílon de Alexandria alegorizou Adão como intelecto, Eva como sensação e a serpente como prazer. E o Talmud desenvolveu o conceito de Yetzer Hara, a inclinação interior ao mal. Em síntese, Gênesis 3 dialoga com o universo mítico do Oriente Próximo, mas transforma tudo dentro de uma visão monoteísta e ética. A serpente é rebaixada, o jardim vira espaço de obediência e o centro da narrativa é a responsabilidade humana, a escolha de buscar autonomia sem discernimento. Ainda assim, o capítulo une juízo e graça. Há expulsão, mas também cuidado, vestes e continuidade da vida. Gênesis 3 permanece atual porque toca algo universalmente humano. A tensão entre confiar e querer controlar. A ruptura começa quando o ser humano decide sozinho o que é bem e mal, afastando-se da fonte da vida. Vamos agora para os nossos estudos de orientação espiritual, fé e compreensão do que a mensagem desse capítulo tem a entregar para nós. Esse capítulo não é uma historinha infantil sobre uma maçã, mas um espelho profundo da nossa busca por autonomia e a resposta surpreendente de Deus. Sabe quando tentamos abraçar o mundo com as pernas, dar conta de tudo sozinhos e percebemos que não rola? É exatamente sobre isso. Primeiro, a queda e a fragilidade. O texto não condena a inteligência, tá? O problema foi querer tomar a sabedoria à força. O ser humano quis ser a medida de tudo, mas a primeira coisa que viu foi a própria nudez. E pensa bem,
Não é isso que rola hoje quando tentamos controlar tudo e só expomos as nossas fraquezas? Segundo, a reação desconcertante de Deus. Ele não surge gritando. Ele pergunta onde você está, buscando relacionamento. E olha que impressionante. Antes da expulsão, ele faz roupas para vesti-los. A expulsão não é vingança, é uma misericórdia para que não vivam quebrados para sempre. É literalmente como um pai que dá uma bronca gigantesca, mas põe um casaco no filho para ele não passar frio lá fora. Finalmente, a responsabilidade e a vida. O nosso instinto imediato é terceirizar a culpa, né? Adão culpa a mulher, ela culpa a serpente. Mas a esperança. Mesmo após o erro, Adão a chama de Eva, que significa vida. A jornada lá fora é mais dura, mas continua com um propósito e é acompanhada pelo divino. No fim das contas, não somos definidos pelo momento em que erramos no jardim, mas por como Deus nos veste de dignidade para continuarmos cultivando a vida real lá fora. Obrigado por assistir, inscreva-se para ver vídeos da Bíblia toda semana e Jesus está contigo. Onde estás? Ainda ouço tua voz fora do jardim.